Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 bancões que estão extremamente baratos na bolsa. Os bancões brasileiros, né? Os mais conhecidos, pelo menos, na minha opinião, com essa queda que tem acontecido na bolsa, quando a gente pega aqui o Ibovespa, ele corrigiu, né, fortemente nesses últimos tempos. Perceba que a bolsa, pegando aqui numa lupa de apenas um mês, já cai mais de 7%. E nós que estamos querendo comprar boas ações a bons preços, a gente vai focar nas mais óbvias. Não vai ficar ali, né, querendo aportar small cap, principalmente agora com essa correção que abre oportunidade nas melhores aqui. E esses 4 bancões, pelo menos os principais, na minha opinião, abriram bastante margem de segurança. E eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, porque o último bancão dessa lista poderia dar mais de 300% de rentabilidade, fora também bons dividendos para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que na carteira de ações do canal eu tenho 2 desses bancões, né? O Banco do Brasil, representando 36,68% da carteira, e o Itaú, representando 32,33% da carteira. Perceba que os dois já estão quase se encontrando, né? Até porque o Banco do Brasil está se desvalorizando no curto prazo, a ação chegou aqui a R$19, e o Itaú está meio que no 0 a 0, está se valorizando. Então, por isso que ele veio a representar uma grande posição na carteira. Fora que eu também tenho aumentado posição no Itaú constantemente, né? Então, isso tem feito aí com que ele alcançasse, né, essa porcentagem mais expressiva na carteira do canal. E eu tenho a intenção de deixar o Itaú próximo ou até mesmo superior ao Banco do Brasil na carteira, porque o Banco do Brasil pode ser a segunda maior posição, tendo ali em vista essa recuperação, e o Itaú, que já está reportando bom resultado e pagando bons proventos, pode se tornar a minha primeira maior posição, sim, olhando numa lupa de médio a longo prazo. Sem mais enrolação, pessoal, o primeiro bancão dessa lista, e claro que eu vou pegando do menos barato para o mais barato, então fiquem comigo porque o mais barato aqui pode surpreender vocês. É o Banco Santander SAMB4. Você pode também ter as ações ordinárias, você pega aqui ó, a SAMB3, né? Até porque as preferenciais recebem 10% a mais de dividendos, só que aí é que tá. As ordinárias do Santander estão mais descontadas, então você pode absorver uma valorização mais elevada nas ações de SAMB3, fora que você ainda pode ter um dividendo maior, mesmo com a preferencial pagando 10% a mais de yield, porque o preço da ação ordinária acaba sendo mais descontado e acaba gerando esse efeito de compensação. O Santander, pessoal, está também passando por crise de crédito. Na verdade, todos os bancos, né, aqui os bancões brasileiros, com esse aumento da taxa Selic, a gente viu no Boletim Focus que o Banco Central tem a intenção desse ano deixar a Selic em 13,5% ao ano, então isso vai fazer, né, com que o setor bancário, principalmente os bancos mais fragilizados, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, fiquem mais impactados no curto prazo, porque o custo de crédito nesses bancos acabam sendo maior, porque eles têm uma carteira de crédito mais voltada ali para a pessoa física de baixa renda, pequenas e médias empresas e no varejo tradicional. E o Santander está focado justamente nesses pontos, por isso que ele segue sofrendo, né? Perceba que o ROI do Santander está baixo, o banco está com PVP, né? Não é à toa que o mercado está pagando um preço sobre valor patrimonial mais baixo nas ações. O bom sinal é que se você olha para uma recuperação, o Santander poderia se valorizar para ele bater aqui 1,5, né, de valor patrimonial. Hoje as ações estão em 0,91, o banco poderia subir 64% na cotação, te trazendo uma boa rentabilidade. Fora que em momentos mais eufóricos, o Santander já foi cotado por 2 vezes o seu valor patrimonial. Então você teria um potencial de alta de 119% na cotação. Fora que hoje o banco está dando 13,8 bi de lucro por trimestre, você pode projetar aí 15 bi de lucro, né,
para o ano de 2026. Então você teria uma relação preço sobre lucro no Santander, se você coloca aqui sobre o lucro líquido, de na faixa de 6,73, o que é barato, né? Então você poderia receber um dividend yield nas ações do banco, se ele continuar pagando um payout de 50%, de 7,4% ao ano. Supondo que o Santander cresça uma taxa, ele paga ali um payout de 50%, o ROI médio do Santander é de 13%, ele cresça 6,5% ao ano, que esse foi o crescimento médio do Santander desde o Plano Real. Aí se você coloca aqui, né, um yield de 7,4% e mais uma valorização, quanto que o Santander poderia se valorizar? A gente viu que a ação pode se valorizar mais de 100%. Vamos supor que ele se valorize durante aí uns 5 anos, pessoal. Vai 4 anos, né, que ele suba uns 100%, supondo essa recuperação do lucro. Então vamos pôr 100% aqui, 119%. Você poderia ter uma valorização embutida na ação de 21% ao ano na média. Você soma aqui com 21%, retorno embutido na ação do Santander, 34,9% ao ano na média. Então, sim, acho um banco barato, porém o Santander, né, ele é mais arriscado quando você compara com os outros que estão por vir. Próximo bancão aqui da lista, o Banco Bradesco. Esse, para mim, sim, é melhor do que o Santander. A gente sabe que o Bradesco, pessoal, por mais que ele atue numa frente muito parecida com o Santander, ele acaba sendo superior, porque ele consegue ter um ROI mais elevado do que o Santander no longo prazo, tá? O ROI do Bradesco fica a uma taxa média de 13,5% a 14,5% ao ano, superando aqui o Santander, tá? Não é à toa que o crescimento de lucros do Bradesco no longo prazo foi melhor. Até se você usar a fórmula aqui, ó, 1 menos payout vezes ROI de 14%, foi a média do Bradesco, você teve aqui um crescimento de 7%, ligeiramente maior do que o Santander. E hoje a ação do Bradesco também segue barata, não está ali mais descontada em termos de valor patrimonial do que o Santander, porém o Bradesco tem mais qualidade, então por isso que eu acho ele mais descontado, ele poderia ser mais bem precificado do que o Santander no momento de alta. Perceba que o Bradesco já foi cotado por mais de 2 vezes o seu valor patrimonial. Dificilmente você vai ver um Santander cotado assim porque ele tem menos qualidade. Então, se você colocar aqui, né, 2,5 dividido por 0,89, basicamente o Bradesco teria um potencial de alta de 180% na cotação, fazendo com que o banco aí também tenha esse bom potencial de alta, trazendo uma boa valorização na ação. E ele pode pagar um dividendo melhor do que o do Santander, tá? Porque a perspectiva do Bradesco neste ano é de aumento do resultado. Mesmo com esse aumento da inadimplência, que vai fazer com que o Bradesco provisione mais para esse ano, ele já está passando por um processo de reestruturação. E a perspectiva nesse ano é um lucro na faixa de 27 bilhões, o que dá também 6 vezes lucro. Então, se você dividir por 6, o Bradesco está pagando o payout maior do que o do Santander, você pode ter um yield de 9,4%. Se o banco crescer a uma taxa de 7% ao ano, somado a essa valorização que a gente viu que pode ser de 180% no momento eufórico, quanto que o Bradesco, né, poderia dar? Poderia dar 30% ao ano só de alta. E você soma isso aqui 30% ao ano numa lupa de 4 anos, o Bradesco poderia dar 46% ao ano na sua média, superando o Santander, justamente porque ele já está num processo de recuperação gradual da rentabilidade. Mas não se engane, pessoal, para mim o Bradesco e o Santander são teses de recuperação, porque são bancos que historicamente não conseguem dar um ROI superior a 15% ao ano. É por isso que eu prefiro exigir um preço mais barato, tanto aqui no Bradesco, o Bradesco para mim abaixo dos R$14, já começa a abrir uma margem melhor, no 0,70 a 0,80 vezes o seu valor patrimonial, já porque ele já passou por essas crises de crédito, né? E o retorno, o crescimento de lucros dele tende a ser menor. Então a gente coloca isso no preço, tá? Mas sim, com essa queda do Ibovespa, o Bradesco também abriu bastante margem para aportes, nada recomendação, bons proventos e bom potencial de reprecificação da ação. Próxima ação aqui da lista são as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, para mim é o mais barato quando a gente considera dentre Santander e Bradesco. Pablo, mais barato? Mas olha esse PL aqui de 10 vezes. Você tá viajando na maionese. Calma, pessoal. A análise no Itaú não é tão superficial dessa forma, porque o Itaú tem justificativa para ele ser um pouco mais caro comparado com Santander e Bradesco. Ele tem qualidade. Olha o ROI do Itaú. O Itaú consegue manter um ROI médio na faixa de 20% a 22% ao ano, tá? Então, por isso que o mercado, naturalmente, vai pagar múltiplos mais elevados. Mas perceba que no momento de alta, o Itaú costuma ficar mais bem precificado em relação ao Bradesco e ao Santander. Já teve momentos que o Itaú, inclusive, foi precificado por mais de 16 vezes o seu lucro. E o lucro do Itaú cresce a uma taxa mais elevada quando você compara, né, justamente com o Bradesco e com o Santander. Como já dizia o Peter Lynch, uma ação não é cara
se ela consegue crescer mais do que ela vale. Então assim, ó, se a gente pegar 1 menos payout, payout do Itaú é de 50% no longo prazo, porém ele tem um ROI médio de 20% ao ano, olha o crescimento do banco, 10% ao ano. E detalhe que agora, com a perspectiva de crescimento para o ano de 2026, o Itaú, se você pegar aqui o valor de mercado sobre o lucro projetivo neste ano, o PL está de 8,6. Para que eu vou querer comprar um Bradesco por 6, um Santander por 6, sendo que eu posso pagar 8 vezes no Itaú sem eu ter toda essa ciclicidade, né, do Bradesco e do Santander. Fora que o yield vai ser melhor. O yield operacional do Itaú, ele pretende repassar, né, 75% de payout, né? 70% de payout para o acionista, ele vai pagar 8,1% de yield, só que ele paga extraordinário, como ele está tendo excesso de capital. Então, na verdade, o yield do Itaú na forma anual está sendo ali de 12 a 12,1% ao ano. Se ele continuar nessa lucratividade, ele pode pagar todo ano extraordinário com muita tranquilidade. E isso te gerar 4% a mais de maneira incremental. Aí pensa comigo, um banco que cresce a uma taxa de 10% ao ano, você já tem 22% ao ano de retorno embutido na ação dentre dividendos e crescimento. Quanto que ele poderia se valorizar? Bom, a gente vai colocar PL no momento de alta de 16 vezes, porque a gente não olha para PVP no Itaú, porque o mercado dificilmente vai pagar um PVP muito baixo para ações de muita qualidade. Fora que o banco não é cíclico, né? Ele tem uma carteira de crédito voltada para alta renda, então a gente não vai ficar fixado aqui em preço sobre valor patrimonial. Muito dificilmente você vai ver o Itaú cotado abaixo do seu valor contábil, a não ser na pandemia, que aí foi raridade, mas historicamente o Itaú nunca foi cotado abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, pelo menos abaixo do valor contábil, né? Aí você pensa aqui, ó, 16 de PL sobre o PL atual, o potencial de alta nas ações do Itaú pode ser de 80%, ligeiramente menor do que a do Bradesco e a do Santander, só que pensa comigo aqui, se ele der 80%, tá? Numa lupa de mais ou menos aí 4 anos e com a qualidade que ele tem, isso dá uma taxa equivalente, veja bem, ó, 84%. Lembrando que ele pode ser mais bem precificado pela qualidade. Então, na verdade, a ação pode se esticar 100% com muita tranquilidade. Então, ó, você teria aí 16,47% ao ano, né? Na média aqui, nas ações do Itaú. Aí você soma aqui 16,47 mais aqueles 22, né? O Itaú pode dar, você soma aqui, ó, 22 mais 16,47, ele pode dar 38% ao ano na sua média. Só que qual que é a mágica no Itaú? O Itaú, na verdade, ele pode ficar absurdamente caro, coisa que o Santander e o Bradesco não pode ficar, porque já tem menos qualidade. O Itaú pode ser cotado por 20, 21 vezes, não seria otimismo nisso. A gente vê um BTG hoje cotado por 15 a 16. Então, na realidade, até mesmo se você usar pela fórmula do Warren Buffett, né, valor intrínseco, que funciona muito bem, né, para essas ações de muita qualidade, pense, o LPA do Itaú hoje é de 5. O que o Buffett vislumbrava? Uma empresa que cresça a 12, o Itaú cresce 10. Então estaria em 2, né? Pense bem esse cálculo. 5 dividido por 0,02, o Itaú poderia ter um preço justo, vai, 250. Vamos dividir por 2, né? De R$125. Dividido por esse preço atual de 41, 42 reais, a ação poderia subir, né, 197%. Sim, pessoal, pode subir mais do que o Bradesco do Santander pelo fato da qualidade do Itaú ser superior e o mercado paga pela qualidade. Então, às vezes, compensa você pagar um pouco mais caro no Itaú, né, que vai te trazer um resultado muito mais consistente. A prova viva é disso aqui, ó. Olha o retorno do Itaú nos últimos 10 anos. O Bradesco não chegou nem perto. 985% por conta da qualidade. E o mercado tá pagando barato ainda, né? Porque hoje o PL projetivo tá de 8 vezes no Itaú. Então, assim, pra mim só perderia a atratividade acima dos R$45. Nesse preço de R$40, R$42, pra mim já está bem barato. Por isso que ele é a minha segunda maior posição e por isso que eu deixei ele aqui como penúltimo nessa lista. E aí a gente vai pro último de todos, que é o Banco do Brasil. Pra mim esse daqui é o mais barato de todos, tá? Pra vocês que ficaram comigo até o final, o Banco do Brasil, ele alia duas teses interessantes. Ele tem uma qualidade muito parecida com o do Itaú. Ah, Pablo, você tá mentindo. O ROI do Banco do Brasil tá baixo. Tá até mesmo mais baixo do que o do Bradesco. Calma lá, pessoal, o banco tá passando por crise. O Bradesco também, quando passou por crise, ficou com um ROI muito baixo. Mas a média do Banco do Brasil, tá? Se você pega em médias longas, é ficar com ROI na faixa de 15 a 16% ao ano. Esse é o ROI médio do Banco do Brasil de longo prazo. Então, na verdade, ele tem uma qualidade similar ao do Itaú. É inferior? É, mas ele é próximo, é o mais próximo dentre os outros bancos. Então, assim, ele tá numa tese, ele é um banco de qualidade cotado por um preço extremamente barato, passando por um momento de recuperação. Tecnicamente, ele está numa tempestade perfeita, porque pense bem,
Para o Banco do Brasil ficar caro, mesmo que ele não fosse muito bem precificado como o Itaú, vamos supor que ele seja cotado por 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Hoje a ação está em 0,56. O potencial de alta fica de 167% na cotação. Isso só para ele ficar caro. Para ele ficar muito caro, então, a ação poderia subir mais de 200%. E para quem sabe, Banco do Brasil em ciclos de alta costuma subir mais de 300% com muita facilidade. Veja o que aconteceu aí no ano de 2016 a 2020, no ano de 2002 a 2007. O banco, quando passa por um ciclo do agro, ele é cíclico, ele depende do agro. Agro reagindo, Selic caindo, pode fazer as ações do Banco do Brasil se esticarem forte. E um potencial de alta de 200% poderia ser, né, só o começo. Sabe qual que é a mágica aqui? Se você trabalha com a recuperação, pense bem, o PL do banco pode estar muito baixo. Se o banco voltar a dar 30 bi de lucro, nem tô colocando 37 bi, tá? Tô colocando 30 bi, que ele volte ali num ROI médio, ó, 30 bi, dividido vai por 194 de patrimônio líquido, que ele volte em 15% de ROI. Não seria nenhum segredo isso. O banco tá muito, mas muito barato, porque com 30 bi ele tá cotado por 3,6 vezes o seu preço-lucro. É muito raro de você ver isso em Banco do Brasil. E aí se você fizer 1 dividido por 3,6 e colocar um payout de 45%, com a retomada dos dividendos no longo prazo, no médio prazo, você poderia ter um yield, né, projetivo de 12,5% ao ano. O Banco do Brasil cresce na média, mesmo com toda a ciclicidade com ROI de 15%, ele cresce 10,5% ao ano, ficando muito parecido com o Itaú. Aí você soma isso com o Provento, 22%. Quanto que a gente falou que a ação pode subir em 4 anos por conta desses múltiplos bem deprimidos? No mercado de alto, o Banco do Brasil poderia dar facilmente 200% de valorização, só para ele voltar para um valor patrimonial mais elevado. E colocando um pouquinho de otimismo por parte do mercado, como a gente fez isso nos outros bancos. Então, o Banco do Brasil poderia dar 31% só em valorização. Soma com isso aqui, ó, 31,61%. Ele poderia dar 54% ao ano na sua média. Então, para mim, é o banco mais barato dessa lista e ganha do Itaú por conta do preço, tá? A qualidade do Itaú é superior, mas o Banco do Brasil ganha porque o múltiplo tá muito, mas muito deprimido. E assim, é um banco que tá passando por algo pontual e que tem essa expectativa de recuperação no longo prazo. É uma tese mais cíclica, mas para quem pega nas baixas, pode ganhar bastante dinheiro. Ah, Pablo, você tá enrolando a gente. Pega nos últimos 15 anos, ó. Ó, aqui em 2016, o banco passou por algo muito parecido. Em questão de 3 anos, o banco deu aqui, ó, 370% de rentabilidade, já incluindo o reinvestimento do provento. Isso dá, sabe quanto ao ano? Só para vocês terem ideia, né? Do quanto o Banco do Brasil deu de retorno ao acionista, 370% em 3 anos, mais uma vez, pegando o banco em recuperação. Por isso que é bom pegar o Banco do Brasil quando ele está em crise. Olha essa rentabilidade, 47% ao ano. Fica muito próximo dessa nossa de 54%, não seria nada irreal. O banco dá 54% ao ano numa lupa de 3 a 4 anos, projetando esse cenário de recuperação. Em 2003 a 2007 isso aconteceu, 2016 aconteceu, quando pega barato. O que você não pode fazer num Banco do Brasil da vida é pagar caro, porque aí se você pagar caro, pagar perto do valor patrimonial, o seu retorno não vai ser tão interessante. Agora, para quem pega nos momentos de baixa, de pânico, olha a rentabilidade que esse investidor acumula. Eu mesmo tô com uma boa rentabilidade em Banco do Brasil, porque eu comprei muito barato. O preço dá diferença, pessoal. Então, assim, principalmente, né, em ações mais cíclicas. Então, para mim, o Banco do Brasil é o vencedor dessa lista, com maior potencial de rentabilidade, passando por um processo de recuperação e com a retomada dos dividendos no longo prazo. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu super recomendo aí, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, mais barata do que o preço de uma pizza, e nela você vai ter acesso a mais de 100 ações para você analisar em tempo real, pessoal. Você tem aí fórmula do Benjamin Graham, fórmula do Décio Bazin, fórmula, né, do Peter Lynch. É uma planilha completa, sem você ter trabalho nenhum, atualiza em tempo real e é para sua vida toda, né? Então, assim, esse material é impressionante, pessoal. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta planilha maravilhosa? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês, pessoal, na biografia do canal, tá? Tá demorando aqui um pouquinho de carregar, porque infelizmente precisei trocar aqui de notebook, pessoal, meu outro notebook deu umas instabilidades. Bom, você pode encontrar aqui, ó, né, na biografia do canal, está aqui, já vai direto ali o link da Hotmart,
para vocês adquirirem a planilha das ações das baratas aqui na bolsa. E repetindo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações desses 4 bancões. Em particular, na carteira de ações do canal, eu possuo apenas o Banco do Brasil e o Itaú, justamente vislumbrando esse potencial mais elevado com o Banco do Brasil no longo prazo e o Itaú uma tese mais de estabilidade para equilibrar o risco aqui na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!